Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Natanael, pastor da Igreja Logos, de Mogi das Cruzes, São Paulo. E hoje eu quero tratar com vocês um assunto muito bacana. E a pergunta é essa: tem o crente duas naturezas? Tem o cristão duas naturezas? Você é obrigado a pecar por ter um corpo físico? Então fica comigo até o final, que hoje eu vou tentar explicar o que eu acredito sobre esse assunto teológico. Vamos começar então. Um dos conceitos nesse aspecto sobre a natureza é que, como resultado da queda, a raça humana passou a ter as seguintes condições. Quais são as condições que ela passou a ter? Temos uma natureza especialmente pecaminosa imposta, e temos uma pecaminosidade constitucional, isto é, de localizar o pecado no corpo físico. O resultado dessa posição é que a primeira nos fará uma responsabilidade dividida, e a segunda não nos dará esperança alguma de libertação antes da morte física. Porque os crentes, eles nasceram duas vezes, e por isso mesmo possuem duas naturezas. A natureza adâmica, chamada de velho homem, e a carne, né, veio mediante o primeiro nascimento, ou seja, o nascimento físico. E tem a natureza divina, chamada de novo homem, que veio mediante o segundo nascimento, ou seja, o nascimento espiritual. E eu vou provar isso biblicamente para vocês. Eu vou abrir Romanos no capítulo 6, no versículo 6. Romanos 6, 6. Vou abrir para vocês aqui. Romanos 6, 6. E fala assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. E Efésios 4, 22, vou abrir para vocês, Efésios 4, 22, e no versículo 23 também, ele fala no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então esses dois versículos nos dão uma firmeza naquilo que hoje eu estou tentando expor para vocês. Em Colossenses 3,9, eu vou abrir para vocês Colossenses 3,9, aí fica ainda mais claro para nós: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então aqui nos deixa claro, se você olhar no versículo 10, já lemos, e 2 Pedro 1,4, 2 Pedro 1,4, vou abrir para vocês, 2 Pedro 1,4. Então nós temos uma defesa bíblica provando pelas quais vos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, veja bem que a carne, deixa eu abrir para vocês, a carne ou o velho homem habitualmente tende para baixo e impele ao pecado devido à sua depravação adâmica. Mas o Espírito Santo e o homem novo habitualmente tende para cima e promovem santidade, visto que são de Deus. Então, repetindo, a carne ou o velho homem habitualmente eles tendem para baixo e impelem ao pecado, devido à sua depravação adâmica. Mas o Espírito Santo e o homem novo, o novo homem, habitualmente tende para cima e promove a santidade, visto que eles são de Deus. Se você olhar aqui, a percepção dessa verdade explica muitas situações, porque ele livra o crente do desencorajamento e encoraja a atividade cristã, e é um incentivo à vida vitoriosa e santa. Então, quando você consegue perceber que
a inclinação do velho homem está para o pecado e o novo homem, a inclinação dele está para a santidade, para o seu próprio Deus, quando você tem a percepção dessa verdade, então você vai estar livre do desencorajamento, você vai se encorajar a viver uma vida com Deus, uma vida cristã, não é? E isso é um incentivo para uma vida vitoriosa. E como cristãos, nós precisamos evitar o entendimento de que depois da queda foi imposta ao homem uma natureza essencialmente pecaminosa. Isso aqui traz um problema para a igreja, porque você passa a não acreditar que o homem pode até viver aqui nessa terra sem realmente cometer um erro. Se você ler comigo ainda aqui, também devemos recusar e crer numa pecaminosidade constitucional, isso é, de localizar o pecado no corpo físico. Então a gente tem que entender que o pecado não está no corpo. O pecado não está no corpo. Mas o que é pecado? O que é pecado? Então, o pecado eu consegui transmitir, eu consegui mostrar dessa forma. O que é o pecado? Isso aqui é importante para nós. Pecado é uma transgressão da lei. E desobediência é egoísmo. Preferir o ego a Deus é crime. Mas eu coloquei ainda para esclarecer melhor, pecado é fugir da finalidade para a qual fomos criados. Fomos criados para adorar, para servir, para ser fiel a Deus. E quando você foge desse padrão, quando você sai dessa finalidade, você saiu dessa finalidade como? O pecado ele te afasta de Deus, ele separa você de Deus. O pecado é uma separação, é uma rejeição à finalidade para a qual eu fui criado. E aí sim é uma transgressão, é uma desobediência, é egoísmo. Então o pecado, quando a gente começa a olhar pecado por pecado, a gente vai entender que o pecado de Adão causou uma imediata morte espiritual. E mais isso, o corpo de Adão se enfraquece. Então enfraqueceu, ele ficou sujeito à morte física, então ele morreu. Teve a sua mente prejudicada e suas emoções, uma vez perturbadas, e ele não conseguia viver mais em plena harmonia. O que aconteceu com o pecado de Adão e com o resto da humanidade, que todos nós fomos envolvidos nessa decisão. Todos nós fomos envolvidos no pecado de Adão. E a Bíblia vai ensinar isso em Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Romanos 5, 12. Eu vou abrir para você, só para que você possa seguir. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então isso aqui ficou claro. Assim, ninguém nasce nesse mundo como era Adão antes da queda. Visto que todos herdaram a depravação, o resultado do pecado de Adão. Então eu creio que ninguém nega o fato de que um corpo enfraquecido, uma mente prejudicada, emoções perturbadas são comuns a cada pessoa que nasce depois de Adão. Mas isso não é simplesmente a culpa, não. Nem seria correto chamar isso de depravação moral, uma vez que a nossa parte, isso vai envolver a nossa escolha. Você escolheu o mesmo pecado de Adão. Né? Todavia, a Bíblia esclarece muitíssimo bem o fato de cada um tornar-se moralmente depravado, e isso escolhe cada um o seu próprio pecado. O fato da criança, a criança é denominada pelo egoísmo, isso bem antes de desenvolver o raciocínio dela. Quando o raciocínio se desenvolve, a criança continua na mesma direção e escolhe justamente como Adão escolheu. Adão escolheu mal, nós também escolhemos mal, em vez de escolher o bem. E isso, no princípio, muito cedo na vida, porque nós vivemos num mundo contra Cristo, contra Deus,
e um mundo que estimula e que é pró o egoísmo. Então, não possuindo um corpo perfeito, nem mente, nem emoções perfeitas, cercado por um sentimento, por um exemplo quase universal de egoísmo e tentado pelo diabo, isso que nós nascemos. O homem mesmo se torna presa do pecado. Então, se você nasce nesse mundo, né, num mundo egoísta, né, e tentado pelo diabo, então a tendência de cada homem é tornar-se presa do pecado. E nós nos tornamos, como se diz, um pecador, um transgressor voluntário. E como uma criatura moralmente depravada, nós estamos sujeitos à punição, banimento eterno da presença de Deus. Toda alma que pecar, essa morrerá. Então a única esperança para nós é arrepender-se do pecado, ser perdoado, crer na provisão feita por Jesus Cristo no Calvário. E nós vemos, pois, que tanto a Bíblia como a experiência cristã ensinam que o homem natural é pecaminoso. Ele não só está errado em parte, mas totalmente desviado. E isso por duas coisas. Por sua relação com Adão, de caído, e por sua própria escolha. Então a gente sabe que Adão pecou primeiro, mas depois nós escolhemos o pecado. Então não é só a natureza humana, é todo o seu ser que está poluído. Mas é ele também um transgressor voluntário. E originalmente o homem foi criado à imagem de Deus. Na sua essência, na sua origem, o homem foi criado à imagem de Deus. E com um abençoado plano a continuar a viver nessa imagem e ser morado do seu Criador. Enquanto ele continuava nesse estado, a sua natureza era pura e os seus atos sem reprimenda. Mas veio um tempo descrito no capítulo 3 de Gênesis, em que terminou a relação do homem para com Deus, em quem ele se relacionou com outro, o diabo. Enquanto ele, em apropriada relação com Deus, a natureza do homem era pura. Mas agora, relacionado com Satanás, a sua natureza está maculada. Na queda, a vida divina se foi para fora e entrou a vida satânica. Na redenção, a vida satânica sai fora e entra a vida divina. Então é simples, as duas não vão andar juntas. Ou você tem uma vida satânica, ou você tem uma vida divina, pois pelas grandes, preciosas, excelentes promessas de Deus, nos tornamos participantes da natureza. E isso nós podemos ver em 2 Pedro 1,4. Eu vou ler de novo para vocês, 2 Pedro 1,4. Deixa eu só ver se está aqui aberto para vocês. Então, o que diz? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, agora, mesmo tendo Cristo a morar nele, o nascido de novo tem a sua própria natureza humana e pessoal com seus apetites e desejos. Então, você continua com seus apetites, com seus desejos, mas não temos duas naturezas. Isso é, duas naturezas pessoais. Nós sempre vamos tratar, né, a nossa natureza humana relacionada com o diabo ou com Deus. Então, todos quantos estão... está em 1 Coríntios 6,17. Deixa eu abrir para vocês. Isso aqui é importante para você poder... Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Isso. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, quando estão sendo enxertados em Cristo, vão participar da natureza de Cristo. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, não devemos identificar a natureza pecaminosa com o corpo, sem pensar que ela seja algo separado de nós. Nós devemos sim admitir que a nossa natureza pecaminosa é a nossa natureza humana em errada relação com o diabo, assim poluído. Então, rompendo essa relação e inteiramente restaurada a relação acertada com Cristo,
Nós temos a metamorfose, a mudança, a modificação, a metanoia da natureza humana. Ela se torna pura, assim como a lagarta se transforma numa borboleta. Então, alguém vai perguntar, isso quer dizer que não poderemos mais pecar? Se o cristão não tem uma natureza pecaminosa, o que haverá nele para ser tentado? A resposta é clara. Quando a gente olha para Jesus, o nosso Salvador, ele não tinha natureza pecaminosa e foi também tentado, ainda que não pecasse. Então nós podemos ser tentados e podemos pecar. Pense em Adão. Adão, que foi criado por Deus, quando ele tinha acabado de ser criado nas mãos de Deus, ele não tinha natureza pecaminosa. E, no entanto, ele foi tentado e pecou. Então nós somos tentados pelos nossos próprios apetites. Isso sim, nós somos tentados pelos nossos próprios apetites naturais e não por uma natureza pecaminosa. Você daria a culpa ao fato de você ter nascido. Os nossos apetites não são pecaminosos em si, pois foi Deus quem nos deu. Mas, se não forem controlados pelo Espírito Santo, tornam-se pecaminosos. Assim como um ramo, mesmo enxertado na videira verdadeira, precisa de constante cuidado, né? O agricultor vem e poda, necessitamos de ser guardados e guiados pelo Espírito. Então, eu preciso negar qualquer desejo ou cobiça por aquilo que é estranho à videira, porque estamos enxertados. Quanto à posição, é verdade que para cada cristão o velho homem não só está crucificado, mas também está morto e sepultado. Em Romanos 6, versículo 6, vou abrir para você, Romanos 6, 6. Olha o que a Bíblia fala aqui. A Bíblia fala, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Mas o texto base é esse, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado. Então ele está sepultado, ele está morto. Mas se quisermos realizar essa bênção, né, se tornar essa nossa experiência, eu preciso individualmente, você precisa se apropriar dela pela fé e se entregar totalmente àquele ego, à morte da cruz. Tem que matar esse velho homem. Agora, falando sobre isso, há todavia um evidente dualismo no homem. Isso tem. Qual é o dualismo? Não se trata da dualidade de duas naturezas dentro de uma pessoa. Você tem uma natureza só. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao diabo. Mas o que é então que se trata? Aqui de uma luta que é da carne e espírito. Em Gálatas 5,16, vou abrir para vocês. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Isso. Não é? Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Versículo 17, né? Então, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Esse é o único dualismo que existe. É o único. Se você olhar em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5 ao versículo 9, Romanos 8, 5, porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Então a tendência, uma vida sem Deus, dá para a morte, para baixo. Mas o espírito para a vida, então para cima. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, pronto, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você continua vivendo na carne, você continua fora das coisas de Deus. Então não tem a ver o corpo carnal, mas com o homem interior. Quando Deus fez os anjos, eles fizeram espírito sem corpo físico. Quando fez os animais, fez eles sem espíritos. Mas quando fez o homem, ele fez um corpo e um espírito. E isso o apóstolo Paulo vai tratar nos capítulos 7 de Romanos 7 e também no capítulo 5 de Gálatas. Você pode ler depois. E o caso não determinado em capítulo 7 põe em foco a frustração do apóstolo Paulo. O que ele fala no capítulo 7, versículo 25? Então, Romanos, eu vou voltar aqui, rapidinho aqui, assim, ó. Vamos abrir aqui. Romanos 7, 25. Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, qual que é o segredo, então, para nós? O segredo está bem aqui, ó, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ponto final. Você foi livre. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, se fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, de fato, o que nós temos que entender? Gálatas 5, ele vai te dar a solução definitiva. Em Gálatas 5, 24, eu vou abrir para vocês. Gálatas 5, 24, ele fala: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Portanto, o caso é se andamos ou não segundo a carne ou segundo o Espírito. É isso que é importante. O apóstolo então vai afirmar que os que são de Cristo já resolveram o assunto, já destronaram a carne como princípio diretor, escolhendo andar segundo o Espírito. Assim, não é preciso haver um constante combate. Já foi destronado, por que você fica nessa luta? A palavra carne, estritamente falando, nem sempre significa algo mal, porque Cristo, no dia da sua carne, ofereceu orações. Hebreus 5, 7. Eu vou abrir para vocês só para a gente ler Hebreus 5, 7. Ele diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. Então, ele ofereceu não para o mal, mas ele ofereceu em oração e súplicas. E no caso de Jesus, a carne não tinha significado mal. A carne é a vida física, a natureza com seus apetites e sentimentos. Essa palavra é usada com significado mal somente quando a carne usurpa o lugar do Espírito, o lugar de Deus, e controla a sua vida. Então, se a carne controla a sua vida para o mal, ela passa a ser mal. E essa errada posição de controle tem que ter um fim, porque você tem que ceder ao Espírito. E você tem que submeter-se à influência da videira e do viticultor. Cristo, qual não se agradou a si mesmo, né? Se você olhar em Romanos 15, versículo 3, Romanos 15, versículo 3, isso. Romanos 15, versículo 3, ele fala aqui: porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Mas isso aqui é o que é a vida cristã. E agora ele vai ordenar que nós sigamos os seus passos. E ele diz que nós devemos negar a nós mesmos e tomar diariamente a cruz para segui-lo. Então, quanto você viver, né, com uma mina de corrupção em nosso íntimo,
muitos pensam ser necessário, tendo contínua consciência do pecado, que é coisa errada. Então a carne, em sua apropriada relação com o Espírito, como serva, não como senhora, nós podemos viver em Cristo a cada momento, purificado pelo seu sangue, e assim tornando-os puros e santos. E aí temos que lembrar da verdade central das Escrituras, é completa com a união com Cristo. Tudo converge para essa verdade. Cristo quer que tenhamos plena consciência de que significa estar completamente unido a Ele e entregue a sua natureza. Se depois de estarmos unidos a Ele, cedemos ao pecado, embora não precisamos fazer isso, deve ser apenas uma coisa momentânea, é uma coisa instantaneamente confessada e perdoada e purificada. Porque o cristão não vive no pecado. Né? A Bíblia mostra, para terminar aqui, que se nós pecamos, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. É isso. E Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todas essas definições juntas formam a única definição do pecado, uma vez que nenhuma pode desfazer o anterior. Nós não podemos afirmar que o pecado de alguns seja somente um aspecto. Por isso, qualquer pecado, ao mesmo tempo, é um erro de pensamento, como a transgressão da lei e assim por diante. Bom, eu tentei explicar para vocês hoje essa questão que nós resolvemos hoje à noite sobre a duplicidade da natureza. Nós temos uma natureza só. E nós temos uma carne. Ou ela é para o bem ou ela é para o mal. Ou ela é dominada para o bem ou ela é dominada para o mal. Então foi uma aula importante. Se você não entendeu, você tem que ouvir de novo, ou você pode vir fazer perguntas. Estou aqui para esclarecer o que for preciso. Quero te agradecer por ter ficado comigo até agora. Te desejar uma boa noite. Pense no que eu falei. Seja de Cristo, tome uma decisão, se arrependa dos seus pecados, volte para Jesus, fica com Ele. Muito obrigado por ter ficado comigo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.